Seja muito bem-vindo para a nossa live especial. Hoje vamos ter um convidado, o Dr. William. Ele trabalha com emagrecimento e a gente vai conversar sobre como manter o peso perdido, né? Uma questão aí que é até mais difícil do que emagrecer. A maioria das pessoas que quer emagrecer já emagreceu alguma vez na vida, só que não consegue manter esse peso perdido. Então a gente vai conversar sobre isso e acho que vai ser uma live bem interessante, até para plantar essa sementinha aí para quem não está pensando muito nisso, né? A gente acaba pensando muito no emagrecimento, mas esquece na manutenção desse peso. Então vamos falar sobre esse assunto hoje. O Dr. William já entrou aqui, deixa eu só colocar o título. Boa noite para quem está chegando, boa noite para o Samuel, para a Ledir. Muito obrigado pelos comentários, Ledir, que eu vi que você deixou por aí no Instagram. Então, deixa eu já convidar o Dr. William para avisar vocês aqui, quem ainda não se inscreveu no desafio Magre Definido em 2023, clique lá na minha bio e se inscrevam, que é gratuito. Ele mandou a solicitação, deixa eu já chamar ele aqui. Ele já vai entrar e a gente vai conversar aqui sobre como manter o peso perdido. Oi, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Como é que tu tá, cara? Tô bem, e você? Tudo tranquilo, tudo 100%. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Primeiro eu queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar com a gente aqui hoje. E queria pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória para quem não te conhece. Tá bem? Bom, primeiro quem agradece sou eu, né, cara? Uma oportunidade aí trocar ideia com pessoas, né, como o Marcelo Cardoso fala, do lado de cá, né? Pessoas que estão aí preocupadas em devolver saúde para os seus pacientes, que estão estudando, desenvolvendo novas estratégias. Então eu fico extremamente honrado. Cara, eu não sei como ainda, mas eu não te seguia. E aí agora eu fui conhecer o teu perfil e, nossa, cara, eu fiquei chocado com quanta coisa tem de qualidade ali. Então, se tem alguém entrando nessa live agora que me segue e não segue o Felipe ainda, esse é o momento já de apertar no botãozinho do canto e acompanhar ele. Bom, cara, eu sou o William, sou pai do Benjamin e da Aurora, sou marido da Cassie e também sou médico. Tá? E eu sou médico desde 2012, me formei na Universidade de Santa Cruz do Sul e fiz duas residências, uma em clínica médica e outra em medicina intensiva. E comecei a atuar, então, depois dessas formações, em 2017. E, então, a minha origem dentro da medicina é dentro da UTI, o extremo da doença, né? E aqui, por ironia do destino, estou eu falando com você sobre saúde. Cara, eu desenvolvi uma doença ao longo da minha vida. Essa doença começou por volta de 2013, foi atingir seu pico por volta de 2017, chamada artrite psoriásica, tá, Felipe? Para quem não conhece, a artrite psoriásica é uma manifestação um pouquinho diferente da psoríase, é a mesma doença, a mesma origem, só que ela se caracteriza por inflamações articulares migratórias e recorrentes. Então, eu tinha artrites em diferentes articulações de forma recorrente. E essa doença impactou bastante a minha qualidade de vida. E quando meu filho nasceu, eu resolvi que eu iria fazer alguma coisa de forma ativa a respeito dessa doença. Até então eu tinha sido um paciente passivo, como são os meus pacientes dentro da UTI, né? Então eu decidi fazer alguma coisa pela minha saúde e eu comecei pela alimentação. E aí eu fui buscando dietas aí, eu estava um pouquinho acima do peso, pensei, bom, vou emagrecer, isso vai ajudar um pouquinho. E caí num blog de um urologista maluco aí que fala sobre dieta, que é o Souto, né? Nosso amigo aí, podemos dizer assim hoje. E, e eu acabei estudando alimentação e começando a implementar isso na minha vida, e isso modificou a minha qualidade de vida de forma extremamente significativa, né? E aí eu comecei, isso aí faz diferença, começou a me chamar a atenção. E aí eu comecei a estudar nutrição, fiz uma pós-graduação em nutrologia, comecei a fazer cursos aí do Souto, do Bameni, depois da Tim Noakes Foundation, depois fiz um curso do Mark Sisson na Flórida, e fui me aprimorando nessa questão de estilo de vida, e a minha vida mudou tanto que eu me senti
obrigado a compartilhar isso com os meus pacientes. E aí eu abri um consultório onde eu atendo voltado à saúde metabólica, voltado a mudanças de comportamento, estilo de vida que visem uma melhor composição corporal e uma melhor saúde no longo prazo. E cá estamos nós conversando, cara. Então, essa foi uma guinada que a minha vida profissional deu. Eu era um cara completamente avesso a redes sociais. A última rede social que eu tinha tido era o Orkut. Eu não tinha tido... eu tive Facebook por um breve período, não tinha mais, não tinha tido Instagram. E aí, em 2020, eu acabei voltando para o Instagram para começar a conversar sobre isso com as pessoas que quisessem ouvir. E, bom, a conta acabou crescendo e a gente acabou se aproximando aí de pessoas como você, cara, como pessoas aí que disseminam um conhecimento positivo. Eu e o Felipe, para quem não sabe, interagimos num grupo ali de estudo de nutrição, dali que a gente se conhece. Então, enfim, num breve resumo, é isso aí que eu tenho para contar da minha carreira até o momento para vocês. Muito bacana. E você ainda trabalha na UTI ou agora só no emagrecimento? Cara, hoje eu sou meio a meio. Eu coordeno uma UTI aqui da região, de um hospital geral. Eu atuo dentro das UTIs como plantonista noturno, mas o meu trabalho diurno ele é só voltado para o consultório. Agora eu tenho uma agenda corrida. Você pega ali os dois pontos, né? O trabalho da manhã é para impedir que essa pessoa vá para o seu turno da noite. Eu, inclusive, uso essa ameaça aí, Felipe. Eu digo, olha, cara, se tu não me escutar, tu vai acabar me encontrando no meu outro emprego, viu? Bom, eu vou me apresentar rapidamente também, porque deve ter gente que não me conhece. E você até comentou que o meu Instagram tem bastante conteúdo, mas até tem uma razão disso, porque eu gostava muito de nutrição, era um hobby meu, né? Eu gostava de ouvir muitos podcasts que o Dr. Souto fazia, eu comecei a ir em eventos como a Tribo Forte, eu ia gostando cada vez mais desse assunto e eu já estava insatisfeito no meu antigo emprego, não tinha nada a ver com nutrição, eu era concursado, trabalhava no Detran aqui em São Paulo, na parte do site e tudo, e eu via tanta coisa sendo dita na internet, eu via tanto nutricionista que dava conselhos tão ruins. E eu resolvi entrar na faculdade de nutrição 4 anos atrás, né? E eu pensava que, bom, tem tanta gente que sobrevive aí por causa da internet, do Instagram, talvez eu consiga fazer uma transição de carreira assim. Então eu vou entrar na faculdade hoje, vou abrir meu perfil, eu também não usava muito redes sociais, mas eu vou abrir meu perfil e vou postar esses 4 anos para quando eu me formar eu já ter paciente, conseguir fazer minha transição de carreira, né? Então, por isso, eu postava muito conteúdo, ainda posto, né, no Instagram, para conseguir fazer essa transição. E justamente no final do ano passado eu me formei. Eu consegui até trocar de emprego antes da minha formação, porque eu comecei a vender alguns materiais aqui na internet. Eu fiz um livro sobre saindo do platô na dieta low carb, até o Rodrigo Gomes escreveu o prólogo do livro, eu pedi para ele aceitou. Pô, que legal. E aí eu fui falando mais de relação proteína-energia, pouca gente falava disso, além do Rodrigo, né? Então a gente se aproximou muito por causa disso. Entrei em vários cursos, né? Quando entrei na nutrição eu já sabia que a faculdade seria fraca, então no primeiro semestre eu já comprei lá o curso do diabetes, onde a gente é colega, e investi muito nesses cursos aqui do Brasil, lá de fora e tal, isso te dá outra visão, né? E agora eu estou começando como nutricionista, em breve eu vou abrir minhas consultas. E eu falo muito aqui da relação proteína-energia e ensino isso, é uma linha que eu gosto muito, né? E te chamei aqui para a gente falar justamente da questão do emagrecimento de longo prazo, de manter o peso perdido, que nós como profissionais sabemos que é o ponto mais importante. Mas geralmente a pessoa que quer emagrecer nem está pensando nisso, né? Eu nem emagreci porque eu vou pensar na manutenção. E curiosamente eu acho que quase todas as pessoas que querem emagrecer já emagreceram alguma vez na vida. Só que elas reganharam o peso, né? Então a gente tem estatísticas que mostram que mais de 80% das pessoas que perdem o peso, elas se recuperam em algum momento. E a gente sabe até que tem algumas alterações hormonais que influenciam nisso, aumento da fome e tudo mais. Mas, na minha opinião, o principal fator disso é da mentalidade, é da forma que a pessoa encara o emagrecimento, né? Aquela ideia de que,
eu vou fazer o que for para emagrecer, depois eu vejo o que acontece. Ou, vou fazer até emagrecer. E não pensa na manutenção, ou, já que eu emagreci, agora acabou, a pessoa reganha. E eu queria saber da sua experiência nisso. A que você atribui desse reganho tão grande de peso e como que você aborda isso com seus pacientes? Cara, essa é a pergunta do milhão, né? Eu até convoco o teu público, o meu público que está aqui também, a escrever aqui para nós o que vocês acham que é mais difícil, perder peso ou manter o peso perdido. Porque eu acho que isso é uma questão muito importante. As pessoas têm a falsa impressão de que depois que elas emagrecem, a questão está resolvida, né? E isso não existe. Por quê? Porque nós todos temos configurações metabólicas diferentes. A despeito das doenças que a gente desenvolve, já no nosso nascimento nós somos metabolicamente diferentes. A gente tem as nossas predisposições, né? Então, e a gente precisa lidar com essas predisposições. Então, a gente tem ali uma herança genética que vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, que vai predispor a gente a acumular mais gordura ou não. A galera geral diz que é manter o peso que é mais difícil, né? E aí, o que normalmente acontece com os pacientes e também com muitos profissionais de saúde que acompanham os pacientes? Se bola um plano, né, alimentar visando um déficit de energia que vai promover o emagrecimento. E se o paciente seguir o plano alimentar com um déficit de energia calculado, independente da dieta que ele siga, ele vai emagrecer, né, Felipe? Isso é uma coisa consensual. Agora, se calcula isso até um determinado peso, quando o paciente chega naquele peso é alta, cara, beleza, vai lá, segue a vida. E aí o paciente pensa, bom, agora eu emagreci, eu posso retomar a minha alimentação respeitando a minha saciedade. Mas a pessoa não corrigiu os vícios alimentares que ela tem e ela não adequou a sua alimentação às suas predisposições. Então, uma pessoa severamente predisposta à resistência insulínica, essa pessoa vai ter que ter mais cuidado com o carboidrato. Uma pessoa severamente predisposta à dislipidemia, essa pessoa vai ter que ter mais cuidado com a gordura. E por que eu fiz todo esse prelúdio aqui? Porque a estratégia que eu percebo que tu defende muito e que eu percebo que talvez seja um ponto de convergência entre diferentes filosofias nutricionais é uma estratégia onde a gente visa a proteína, né? Então a gente visa equilibrar a energia, evitar o excesso de energia e a gente usa como ferramenta para que se evite o excesso de energia o consumo de uma demanda proteica adequada, né? Uma centralização na proteína. E isso permite que a gente sinta mais saciedade, recomponha o nosso peso, isso permite que a gente se reconecte com os nossos mecanismos de saciedade e, em muitos casos, para muitos pacientes, assim a gente consegue manter o peso perdido, né? Nos reconectando com a saciedade, sabendo o que a gente deve priorizar no prato. Então, a estratégia PE, estratégia proteína e energia, que eu acho até que vale a pena o Felipe explicar o que é a estratégia PE, para quem, né, vem do meu perfil e tem pouco contato com esse conceito. A grande vantagem da estratégia PE é que ela funciona em qualquer filosofia nutricional, né? E ela se baseia no fato de que a gente tem uma demanda proteica fixa, que precisa ser cumprida, e que a nossa fome diminui depois que essa demanda foi cumprida. E aí isso permite que a gente tenha uma estratégia de manutenção, que é a falência da maioria das dietas. Ela tem início, meio e fim, e ao terminar o paciente retoma os antigos comportamentos, e com os antigos comportamentos veio o antigo resultado, né? Então, se tu puder, Felipe, né, complementar aqui a minha explicação e trazer para os meus seguidores que estão aqui vendo a live também, conceitualmente, o que é a estratégia PE, eu acho que isso ia nos acrescentar bastante. Com certeza. Por isso, tudo que você falou, eu acho que muitas vezes a questão da manutenção do peso, ela começa ali no começo do processo, que geralmente a pessoa pensa, não, eu vou fazer alguma coisa para emagrecer, tem até paciente, seguidor que fala, não, me passa um negócio bem radical que eu vou focar e aí depois eu vejo. Então, o erro está ali no começo, porque dependendo da estratégia, eu acho que você já deve ter algum paciente assim, né, que, não, para mim foi tranquilo manter o peso. Porque essa pessoa, ela entendeu um novo estilo de se alimentar e ela continua se alimentando assim até hoje.
Então, quem faz isso, quem não fica, essa é a dieta de emagrecimento e agora essa é de manutenção. Tem pessoas que às vezes falam, Felipe, cheguei no meu peso ontem, posso entrar na dieta de manutenção? O que eu tenho que mudar? Aí eu falo, cuidado, não muda nada, porque é muito fácil você ganhar tudo. É que às vezes a pessoa faz um negócio tão radical que ela conta nos dedos o dia que ela vai poder parar de fazer aquilo. E se você faz isso, é muito difícil de você não reganhar o peso. Você vai ter que reaprender a comer agora, né? E o ideal é que você faça durante o processo. Vamos falar então da relação proteína-energia. Eu acho esse conceito muito legal. Eu vou até falar como que eu conheci a relação proteína-energia, porque eu era muito fã do Dr. Souto, ainda sou. Eu assistia muita coisa sobre low carb. E quando eu comecei a trabalhar aqui na internet, ou postar na internet, eu entrei nos grupos de Facebook sobre low carb, né? Para ver o que as pessoas fazem, falam e tal. E lá era uma coisa bem sem orientação, assim. E eu via que tinha muita gente que tentava fazer low carb e não conseguia emagrecer. Eu até achei estranho, né? Porque quando a gente está só ouvindo podcast, palestra, eu meio tinha na minha cabeça, bom, low carb resolve tudo, é só todo mundo seguir low carb que a gente acaba com o problema. Aí eu comecei a ver um monte de gente lá que, eu tô fazendo low carb, não tô emagrecendo, não sei o quê. E eu vi até que o pessoal ali do grupo, as moderadoras do grupo, falavam, se você não está emagrecendo, você tem que reduzir mais os seus carboidratos. E aí eu vi a descrição, a pessoa comentava o que ela já comia, né? E eu vi, nossa, essa pessoa já come pouco carboidrato, será que ela tem que reduzir mais ainda? Tem que diminuir mais 10 gramas de carboidrato, é isso que vai fazer ela emagrecer? E ao mesmo tempo eu conheci também o trabalho do Ted Naiman, né, um médico americano que fala muito do PE, e eu comecei a ver que o problema daquelas pessoas não era o carboidrato estava baixo, era a gordura que estava muito alta. Ou a pessoa comia pouca proteína, ou ela comia muito gordura, ou ela achava que o que ela comia de gordura era proteína, né? Isso é muito comum. Eu como muita proteína, queijo, bacon e castanha, são minhas fontes de proteína. Aí você vai ver que a pessoa come pouca proteína, mesmo estando na low carb, né? Linguiça também, às vezes o pessoal usa como fonte de... Minha fonte de proteína é linguiça. Aí você vai ver a tabela, ela tem mais gordura do que proteína. E aí você vai ver que... Porque assim, às vezes você pensa, não, mas se a pessoa está fazendo low carb, ela está comendo bastante proteína. Nem sempre. Tem vários casos que a gente olha ali e vê que não é bem assim. E essa estratégia da relação proteína-energia, ela veio até de uma área da biologia, chamada ecologia nutricional, que estuda a forma de se alimentar natural dos animais, né? É sempre bacana pensar nos animais, porque na natureza, todos os animais conseguem manter um peso adequado para a espécie, sem pensar nisso, né? Nenhum animal pensa, estou comendo muito, tenho que comer menos, ou não vou exagerar. Não, eles comem até o quanto eles querem, depois eles param. E até quando você pensa em qualquer espécie, hipopótamo, elefante, leão, você já imagina um tamanho natural, né? Tem espécies que têm um percentual de gordura maior, por exemplo, um hipopótamo magro, porque ele está doente, ele já tem esse peso mais natural, né? E todos os animais conseguem manter o peso sem esforço. E quando a gente vai ver história, o ser humano também fazia isso. Até se a gente olhar as tribos tradicionais de hoje em dia, não tem diabetes em nenhuma tribo dessas, né? Tem um estudo que, vamos ver qual que é a prevalência de diabetes em várias tribos espalhadas pelo mundo. Nenhuma, assim, não tem. Porque a própria obesidade é menos de 5%. Então é uma coisa muito rara. E lá ninguém nem sabe o que é uma caloria, o pessoal só come, né? E essa ideia da ecologia nutricional, ela foi testando até em insetos, né? Que o quanto você come depende muito da composição da sua dieta. Quando você come pouca proteína, você sempre vai buscar comer mais proteína. Então, se você tem no seu ambiente muita energia, que é carboidrato e gordura, e pouca proteína, você vai comer até a quantidade de energia que em tese era suficiente. Só que como você ainda não comeu o que você quer de proteína, você vai continuar comendo isso. Vai comer um monte de energia para a proteína subir aqui. Já ao contrário, se você já come muita proteína, você já se sente muito mais saciado, né? Então a gente tem apetites diferentes. Geralmente a gente pensa que se eu comer pouca caloria eu vou ter fome. Se eu comer muita caloria eu vou estar saciado. Mas não funciona assim. A gente tem muitos apetites diferentes e o da proteína é o principal fator de saciedade. Então, quando a pessoa come muita proteína, elas têm uma saciedade mais rápida, mais fácil. Tanto que eu tenho vários seguidores que sofriam muito para comer poucas calorias, né? E aí, de repente, seguindo a relação proteína-energia, sem se preocupar
em quantidade de caloria, estava comendo até menos calorias. Às vezes fala, nossa, mas eu estou comendo só 1.000 calorias no dia, estou preocupada. Só que a pessoa não tinha fome e estava bem. Agora, vai falar para uma pessoa, olha, tente comer 1.000 calorias hoje. Vai ser um sofrimento muito grande, né? Então, nessa ideia da relação proteína-energia, a gente foca em comer mais proteína e controlar a nossa quantidade de energia, tentar não comer mais energia do que proteína, ou só ter isso em mente, porque como que é a alimentação típica atual? Pouca proteína, muita energia. Se você só fizer assim, ó, diminuir um pouco a energia, aumentar um pouco a proteína, você já vai ter um resultado positivo. E eu acho que o grande diferencial do PE é que o foco principal não é você deixar de comer coisas, pelo menos no primeiro momento, é você aumentar a proteína. Por quê? Porque fazendo isso, a tendência natural do ser humano é consumir menos calorias ao longo do dia. Tem alguns estudos já nesse sentido, né? Tem alguns que mostram que, se você já comer 50 gramas de proteína no café da manhã, a tendência é que você coma menos caloria no resto do dia, de uma forma natural. Então, uma vez que você está com bastante proteína, você vai comendo menos do resto. E o bom é que ela é muito adaptável, como você falou, né? Eu gosto de comer um pouco mais de carboidrato, eu gosto de comer um pouco mais de gordura, eu não gosto desse ou daquele alimento. Às vezes a pessoa vê aquela dieta, essa é a lista do pode ou não pode. E aí já bate o olho e fala, isso não é para mim. Mas a ideia do PE é que você vai equilibrando o seu total de proteína e vai diminuindo a energia. Sendo que a melhor forma de você diminuir a energia é optar por comida de verdade, né? Eu tenho alguns posts que a gente mostra que, por exemplo, muita gente tem medo de comer melancia, a melancia tem muito carboidrato. E 100 gramas de melancia tem por volta de 8 gramas de carboidrato. Aí você vai ver 100 gramas de biscoito de polvilho, tem 88 gramas de carboidrato. Então tem muito mais. Se você comer bastante melancia, ainda está bem longe do pacote de biscoito de polvilho, que é muito mais fácil de comer. Então, esse que é o conceito da relação proteína-energia, e o Ted Neyman, que é um médico americano que popularizou esse conceito, ele fala disso, né? Que ele estava tentando... Porque, assim, por mais que a gente veja mais sentido na low carb, tem muita coisa boa ali, essas outras estratégias funcionam para alguém, né? Tem alguém que conseguiu emagrecer comendo pouca gordura. E a gente pode pegar algo de positivo de lá. Geralmente a pessoa que deu certo comendo pouca gordura era porque estava com alta proteína e priorizando comida de verdade. Então você consegue pegar elementos e pegar o lado positivo, né, de cada coisa. Até, por exemplo, dieta vegetariana. Tem gente que acaba emagrecendo na dieta vegetariana. Por quê? Trocou um monte de ultraprocessado por comida de verdade. Então a gente sempre pode aprender com algum dos pontos aí. E eu acho que, assim, frente à evidência que a gente tem hoje, alta proteína deveria ser a dieta padrão para emagrecimento em qualquer caso, né? Porque eu estava até vendo um estudo que saiu há pouco tempo, que quem segue uma dieta mais alta em proteína tem a tendência a ter uma dieta mais nutritiva também. Se você come alimentos mais ricos em proteína, você vai também ingerir mais nutrientes. Então é uma coisa bem simples, come mais proteína que de quebra vem muita coisa positiva junto. Então acho que esse é um geralzão do PE. Esse era o comportamento dos nossos ancestrais, né, Felipe? Eles buscavam incansavelmente a proteína, a caça, né? Isso não quer dizer que eles obtinham o tempo todo. Eles comiam, coletavam, comiam fruta, comiam mel, comiam raízes, comiam tubérculos. O que eles encontravam, eles comiam porque eles viviam num período de escassez. Mas o foco principal deles, a busca maior deles era por proteína. Gente, essa explicação que o Felipe deu é de milhões, tá? Então, eu acho que, assim, ó, se vocês têm algum conhecido que vocês julgam que está lutando contra o peso, que precisa saber essas informações, eu me comprometo a repetir com as minhas palavras o conceito que ele falou, se vocês derem um aviãozinho aí a gente bater nos 200, porque 170 é sacanagem, a gente tem que chegar em 200 pessoas, tá? Então, ó, aviãozinho na galera aí, que daí eu vou repetir como eu explico no consultório a estratégia PE para os pacientes. Agora, antes de deixar tu fazer pergunta, eu só quero te contar uma coisa que eu penso muito parecido contigo, que é como a gente perde com essa rivalização das estratégias nutricionais, né, Felipe? Porque, cara, eu considero que um nutricionista, um médico, a gente tem que ter uma caixa de ferramentas, entende? Então, ali,
na caixa de ferramentas eu tenho jejum intermitente, na caixa de ferramentas eu tenho low carb, na caixa de ferramentas eu tenho low fat. Por que não? Porque existem pacientes que vão acabar se beneficiando de uma low fat. Na caixa de ferramentas eu tenho a estratégia PE. E de todas essas ferramentas que eu tenho na caixa de ferramentas, tem umas que se enquadram em peças específicas. Mas a PE é meio que o alicate, assim, sabe? Ela é multifuncional, ela funciona para muita coisa ao mesmo tempo, assim. Então, quando eu tenho um paciente que é muito reticente em abandonar o carboidrato, quando eu tenho um paciente que é muito reticente em consumir mais gordura, quando eu tenho um paciente que é muito reticente em fazer jejum, essa estratégia que tu citou de simplesmente chegar para o paciente e dizer, cara, aumenta o aporte proteico do teu café da manhã e vamos ver o que acontece. Só quero que no café da manhã tu tome um whey, ou tu coma ovos, ou tu faça uma carne moída, por que não? Mas aumenta a proteína do teu café da manhã e vamos ver o que acontece. E, cara, quando os pacientes seguem isso, 90% deles vêm, eles podem não ter uma perda de peso assim, substancial, 7 quilos no mês. Mas, cara, mais magros eles vêm. É muito difícil que não. Isso é muito bom para desarmar aquela pessoa, né? Porque tem gente que às vezes não está tão disposta ou já tentou muita coisa, está um pouco desacreditada. E às vezes só a forma da gente falar a coisa, né? Você fala, olha, você tem que tirar o pão, tem que tirar o arroz, tem que tirar isso, isso, isso. A pessoa já olha para isso e fala, não vou fazer isso. Mas às vezes você fala, aumenta a proteína. Aí passa um mês, a pessoa não está mais comendo pão, diminuiu o arroz e deu tudo certo, né? Teve um desafio que eu fiz uma vez, que eu lembro que uma pessoa entrou e falou, não, mas você me garante que isso não é dieta cetogênica, né? Porque eu já fiz cetogênica, eu não quero fazer cetogênica de jeito nenhum. Falei, não, a relação proteína-energia, você prioriza a proteína, a energia você faz meio que você quiser. Aí no final do desafio ela me mandou um print lá do aplicativo Fat Secret, que tinha ali quanto ela comeu de proteína, carboidrato e gordura. Ela tinha comido uns 20 gramas de carboidrato. Aí eu falei, olha, você está fazendo cetogênica. Aí ela falou, mas desse jeito tá tudo bem fazer, né? Então, às vezes é muito a forma que a pessoa encara. Porque talvez ela pense assim, não, cetogênica é deixar de comer isso, isso, isso. De repente ela fez uma cetogênica e comeu uma colher de arroz no dia, ou comeu meia banana, ou coisa assim, e ela não via mais, né? Então, eu acho que a gente sempre pode... Assim, na internet tem um termo, né, que o pessoal às vezes gosta de usar, que é levantar muro, que é falar, olha, quem quer ser da minha turma não pode fazer isso, isso, quem quer vem, quem não quer ficar de fora. E eu sou meio contrário, o meu muro é bem baixo. Eu falo que qualquer um que quer emagrecer, não importa. Tem gente que fala que eu não gosto de comer comida. Não tem jeito pra mim? Sei lá, tenta tomar um whey, vamos ver o que dá pra fazer, né? Porque no meio do caminho a pessoa vai melhorando. Então, eu acredito muito nisso, que qualquer situação que a pessoa esteja, alguma coisa de melhor funciona. Porque assim, no emagrecimento, eu vejo que as pessoas têm muito isso em mente. É muito aquela coisa 8 e 80. Mas melhorar um pouquinho que você faz dá muito resultado, né? E quem faz tudo errado, o ponto bom dessa pessoa que faz tudo errado é que é muito fácil melhorar um pouquinho se está tudo errado. Então, Sem é só dúvida. melhorar um pouquinho. Quando você pega aquela pessoa que já come muito bem, é até mais difícil, né, de você conseguir progredir com ela do que quem faz muito errado. Então, eu acho que a gente pensa bem parecido nessa questão aí, né? Muito, muito demais. E, bom, deixa eu ver qual era a minha próxima pergunta aqui. Essa é bem legal. Queria que você comentasse aqui pra gente, dos pacientes que você tem, quais pontos em comum tem naquelas pessoas que mantêm o peso perdido? Talvez você já tenha aí há 1, 2, 3 anos que a pessoa emagrecer continua. Você consegue identificar pontos em comuns entre essas pessoas? Que é muito interessante para quem está de fora perceber, todo mundo que mantém o peso faz isso, isso, isso. Talvez seja interessante adicionar isso na minha vida. E queria pedir, igual o doutor pediu aqui, compartilhe a live, pessoal. Clica no aviãozinho aqui embaixo, aperta o coraçãozinho, que acho que ajuda a espalhar também. Vamos ver se a gente bate os 200 pessoas aqui nessa live. Show! Cara, Felipe, eu tenho 3 características que eu observo nos pacientes que mantêm os seus resultados de peso, tá? E essas características são características também que eu observo nos pacientes que vão conseguir produzir um emagrecimento substancial, ou seja, não vai ser fogo de palha, entendeu? Eles vão conseguir até o final do processo.
A primeira grande característica que eu observo nesses pacientes, ela é que esses pacientes se tornam conscientes em termos de saúde. Então, eles não vão lá, esperam só que eu explique para eles como eles têm que se alimentar e fazem o que eu disse e vai até o fim. Não. Eles começam a consumir conteúdo do Felipe, eles começam a consumir conteúdo da Gabi Furlim, do Bomeni, do Reinaldo Pellegrino, eles começam a viajar dentro do Instagram e encontrar fontes de informação e eles vão se tornando conscientes em saúde. E à medida que eles se tornam conscientes em saúde, eles vão desenvolvendo autonomia para tomar suas decisões e para decifrar qual deve ser o comportamento deles para se manter com o peso perdido depois que o processo de emagrecimento terminar. Então essa é uma grande característica dos caras que obtêm sucesso. Eles se tornam conscientes em termos de saúde. Segundo ponto muito importante que eu observo nas pessoas que têm sucesso no longo prazo, eles entendem a modificação da sua alimentação como um novo estilo de vida. Então eles vão lá e eles percebem que a gente, né, está modificando a alimentação porque o metabolismo dela não se adaptou bem ao estilo alimentar que ela tinha. Então eles entendem que eles precisam mudar, talvez de forma mais radical, para emagrecer, mas eles já percebem também que eles vão ter que manter um certo grau de mudança para que eles tenham esse resultado no longo prazo, para que eles não entrem na estatística dos 80% que reganham o peso em 2 anos, né? Então, consciência em termos de saúde e entender que a dieta é um estilo de vida são 2 características muito importantes dos pacientes que mantêm o peso perdido no longo prazo. A terceira grande característica que eu observo nos pacientes que perdem peso no longo prazo é que eles desenvolvem uma rotina de saúde. Ou seja, eles têm uma alimentação saudável, centrada na proteína, com a energia sendo dosada, evitando alimentos que são alimentos que predispõem ao abuso, mas eles também cuidam do seu sono, eles também desenvolvem uma rotina de atividade física, eles estão preocupados em fazer um reforço muscular, pelo menos, né? Eu sempre digo que musculatura não é esporte, musculatura é obrigação. Então, eles desenvolvem a sua saúde como um todo. Então, essas pessoas que adotam esse comportamento, eles passam a ser protagonistas da sua própria saúde. Ninguém vai ter nem condição financeira para ficar com o William a vida toda ali, de mês em mês, dizendo: ô, cara, olha só, agora faz isso, agora faz aquilo. Né? Ninguém vai querer que o Felipe fique apitando a vida inteira: ó, meu, faz isso, faz... Não. As pessoas precisam, ao longo do processo, desenvolver a sua autonomia. E a autonomia a gente constrói com conhecimento, né, com disciplina e entendendo quais são as nossas individualidades. Então, essas são as características principais. Ah, que bacana isso. Eu falo muito de autonomia aqui no meu perfil, tanto que eu não gosto dessa coisa de lista de alimentos, de cardápio, apesar de ser nutri, né? Eu não gosto disso, porque assim, não, eu tenho que comer isso. Não, né? Você tem que aprender a comer. E eu falo muito de aprender a comer, a pessoa desenvolver autonomia, porque é a dieta que você vai manter para a vida inteira. Eu até hoje, desde que eu abri meu Instagram, eu sempre comento. Eu não conheci até hoje uma pessoa que emagreceu e mantém o peso perdido porque ela segue um cardápio. Nenhuma, assim. Às vezes aparece, você fala alguma coisa absurda, aparece um ou outro, mas do cardápio até hoje ninguém, assim. A pessoa segue o cardápio até emagrecer, depois não segue mais, né? Então é importante aprender a comer, saber fazer suas escolhas e saber que é aquela alimentação, assim, eu vejo que as pessoas conseguem manter, elas não sentem que estão fazendo uma dieta, né, dessa forma que a gente popularizou. Ela se alimenta assim. Então, fala, mas você não queria comer biscoito todo dia? Não, não quero. Eu prefiro comer do jeito que eu como hoje, né? Então, a pessoa vê isso como a forma dela se alimentar. E isso que você falou da rotina saudável, a gente vê nos estudos, né? Que essa coisa da atividade física, ela influencia demais na manutenção do peso. Eu já fiz uma live com uma nutricionista também, fiz a mesma pergunta que eu fiz para você, e ela comentou da atividade física. Só que um ponto bacana que ela citou é que não é, porque você treina, isso te faz ganhar músculo, isso te impede de engordar. Vai até além, porque a pessoa que entende que tem que fazer atividade física,
ela entendeu alguma coisa do processo, né? Ela quer ser uma pessoa saudável, ela entendeu a importância daquilo. Então, é mais, eu vejo um marcador, né? De que a pessoa entendeu o conceito, ela vê que, eu preciso fazer atividade física porque eu quero ter massa magra, eu não quero ter sarcopenia, não quero ter osteoporose, não quero depender dos outros. Então, a pessoa mantém o exercício junto, porque até o pessoal sempre pergunta, mas se eu não fazer exercício, eu vou conseguir emagrecer? Vai conseguir. Agora, se você fazer exercício, você vai ser mais saudável e isso vai te ajudar a emagrecer mais rápido, né? O pessoal gosta. Então, só vai te trazer benefício, mas o que emagrece mesmo é a alimentação. E agora, pode comentar. Eu só ia dizer que, adicional a tudo isso que tu falou, existe uma questão de hábitos acoplados, né? Que o James Clear, naquele livro Hábitos Atômicos, ele fala muito. Então, o que acontece? Quando eu tenho um hábito consolidado de fazer atividade física, eu não quero desperdiçar esse hábito bebendo todos os dias ou comendo mal. Então, os hábitos tendem a vir em grupos. Então, eu vou lá, eu faço a minha atividade física e eu penso, não, cara, já paguei a academia hoje, fiz um baita esforço, eu vou comer limpinho hoje porque, cara, eu já comecei o dia bem, entendeu? Então, isso vai desencadeando uma reação em cadeia que pode ser para o bem ou pode ser para o mal, né? Então, quando a gente consegue consolidar uma rotina, seja ela de atividade física, se essa é a rotina que é mais fácil da gente consolidar, ela tende a puxar as outras rotinas saudáveis junto consigo. Com certeza. Esse negócio de hábitos acoplados, até postei outro dia sobre isso, dá para usar para tudo, né? Eu estava querendo tentar passar protetor solar, que eu não tenho esse hábito de passar, e eu pensei, bom, toda vez que eu escovar o dente eu vou passar. E agora eu estou conseguindo passar aí há uma semana no rosto. Então dá para usar para muita coisa essa questão dos hábitos acoplados. E agora eu queria saber o outro lado da moeda. Quais que são características que você vê naquelas pessoas que não conseguem manter o peso perdido, né? Assim, você vê logo na primeira consulta, a gente sempre acredita que a coisa pode dar certo, mas você pensa, essa pessoa talvez vá ter mais dificuldade. Quais são esses pontos que você identifica em comum? Cara, e o principal ponto que eu identifico nos pacientes que não vão ter sucesso, e aí a minha força maior, a minha dedicação maior vai ser em tentar mudar o mindset desse paciente, como agora há pouco comentou um perfil aqui chamado Tem Delícia na Cozinha, que é da Jussi Zinando, que é uma amiga minha. Ela perguntou, questão de mindset. Então, realmente assim, mindset é uma coisa importantíssima. E aí, quando o paciente apresenta um dos comportamentos que eu vou dizer, o meu pensamento é o seguinte, cara, antes de mudar a alimentação, antes de pensar em atividade física, essa pessoa precisa mudar o mindset. Então, a primeira característica de uma pessoa que não vai ter sucesso no longo prazo é a barganha, tá? Então, essa pessoa, ela fica negociando o tempo todo. Ela fica negociando para tentar evitar fazer o esforço que tem que ser feito. Então, ela vai lá e ela negocia no sentido de, mas hoje pode porque o meu trabalho estava muito cansativo. Esse mês eu não fui muito bem porque teve muita festa, teve uma festa ali, teve um casamento lá, uma formatura lá. Ela negocia no sentido de, eu não vou mais comer pão agora, mas eu vou substituir o pão com a receita X e Y e tal. Então assim, ela não consegue se focar nas bases, né, de uma alimentação saudável, que é o mais natural possível, que é o mínimo de receitinhas, que é focada na proteína, que é quanto mais grave, mais distante a gente está do objetivo, maior a dedicação necessária. Então, essa pessoa ela está sempre barganhando, está sempre negociando com as suas próprias necessidades e as suas próprias tendências. E aí eu sei que essa pessoa ela vai ficar constantemente deslizando. E ao ficar constantemente deslizando, essa pessoa vai se sentir constantemente derrotada. E aí, você foi, né? Quando ela começar a se sentir derrotada demais, ela vai criar uma associação negativa com a dieta e aí se foi. Ela não é mais recuperável. Ela vai precisar trocar de profissional para que às vezes ele implemente talvez a mesma dieta, a mesma estratégia, mas com uma entonação diferente que consiga motivá-la de novo. Então, a pessoa que barganha, eu não sou a favor do Morosil, tá? Essa pergunta eu vou ter que interromper para responder. Eu também já pensei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dou esse dinheiro para alguém, entrega para um mendigo na rua. Tá.
Então, esse é um ponto. A barganha excessiva é uma característica que faz a gente perder o prumo na perda de peso. A segunda característica que faz a gente perder o prumo é o oposto, é o perfeccionismo. Então, cara, eu me preocupo muito com o cara que volta na revisão de um mês e me diz assim, Dr. William, eu fui 100%. Eu não deslizei nenhuma vez, eu comi tudo certinho. Nananana. Por que eu me preocupo com esse cara? Porque esse cara vai ser aquele cara que vai ficar muito frustrado quando ele não conseguir controlar alguma situação. Então ele vai lá, ele vai um dia numa festa e tá todo mundo só tomando cerveja e é salsichão com pão, e aí ele vai começar a tomar álcool, vai sentir vontade de comer, vai comer um pão e vai se sentir mal, e ele no dia seguinte ele já vai pedir um macarrão e depois ele vai comer um hambúrguer e se foi. Então, o cara que é perfeccionista demais, ele é 8 ou 80, ele costuma desistir também. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses perfis, a gente precisa conduzir as coisas diferentes. Quando eu pego um paciente muito perfeccionista, eu já planejo exceções para ele, porque eu me antecipo ao deslize dele, né? Então, eu sei que esse cara, tudo vai ter que estar dentro do plano. Então, dentro do plano tem que ter o deslize, porque senão ele vai se sentir muito frustrado. Mas, ao longo do tempo, a gente precisa mostrar que a pessoa precisa trabalhar isso dentro de si, porque isso dificulta muitos resultados. Esse caso aí da pessoa muito perfeccionista eu vejo muito aqui no meu Instagram, né? E isso até é uma característica que eu vejo das pessoas que têm sucesso a longo prazo. São pessoas que não se abalam se num dia eu fui numa festa de aniversário e comi bolo. E só foi isso, come um pedaço de bolo, é um alimento rico em energia, não me dá saciedade, etc. Mas estava gostoso, eu curti, não senti culpa. Dia seguinte, comi lá meu omelete, né? Então a pessoa, ela consegue se recuperar, mas no Natal eu exagerei. Ok, ninguém engorda por causa da noite do Natal, né? O problema é quando, mas ontem eu estraguei tudo, hoje, já que eu estraguei tudo, eu brinco que a pessoa sai do mundo da dieta, né? Agora eu estou no mundo fora da dieta. E o mundo fora da dieta é bom, né? Você não precisa seguir nada, você pode comer qualquer coisa. E a pessoa não quer voltar muito para o mundo da dieta. Mas o ideal é que no seu mundo da dieta, você pode comer o que você quiser. Você só escolhe não comer na maior parte do tempo esses alimentos. Então, por isso que eu não gosto dessa coisa de esses alimentos não podem. Então se eu comer isso, a pessoa pensa que imediatamente saiu da dieta. E você nunca sai da dieta. Você sempre está se alimentando e esse é sempre para o seu corpo você nunca sai, né? Então, acho bem importante essa coisa do perfeccionismo, que eu vejo muito de querer seguir certinho. E também a mesma coisa, eu errei, como eu recomeço? Não tem nenhum ritual especial para recomeçar. Na sua próxima refeição, você pode comer mais proteína, pronto. Eu até brinco que na dieta, apesar de ser essa coisa sofrida, acho que é a área da vida que é mais fácil de você recomeçar, né? Você perde um emprego, você não vai recomeçar no dia seguinte. Às vezes você vai demorar. Acabou um relacionamento, você não sabe o que vai acontecer. Dieta, você sempre tem a sua próxima refeição para recomeçar. Não, eu estou um ano comendo mal, dá para recomeçar na próxima, né? E é sempre melhor recomeçar na próxima do que na do dia seguinte ou no outro dia. Então, eu acho que isso é um ponto positivo aí da alimentação que a gente consegue retomar, né? Até alguém comentou o dia do lixo, eu acho isso péssimo justamente por essa ideia do dia fora da dieta. Quem viu a dieta assim, precisa de um dia do lixo, é porque o resto do dia é uma prisão, né? O resto da semana. Então, fica esperando para fazer o dia do lixo e eu não vejo muito sucesso no longo prazo dessa questão do dia do lixo. Outro ponto que eu vejo em muita gente que não consegue emagrecer no longo prazo, isso é muito pessoal de internet, é aquela pessoa que está sempre atrás de uma nova estratégia alimentar. Eu vou fazer uma semana disso, uma semana daquilo, agora eu vou entrar num desafio, agora eu vou entrar num detox, agora eu acho que eu tenho que... Essa pessoa está sempre trocando de dieta, às vezes acredita porque vai acelerar o metabolismo, ou não sei bem porquê, e ela nunca aprende a comer, né? Eu fiz low carb e não emagreci, low carb não funciona para mim. Quando a pessoa me manda isso, eu comento, olha, tem 450 maneiras de fazer low carb. Fez uma delas, tem mais 449. Então, quando a pessoa se mantém na mesma estratégia ou no mesmo padrão, assim, você pode ir adaptando. Por que você não se adaptou ao low carb? Porque eu gosto muito de banana.
Bom, então faz low carb e come banana. Quanto mais Isso aí. tempo, quanto mais tempo a pessoa fica na própria dieta, vamos dizer assim, ela vai aprimorando essa dieta, né? E falando em aprimorar, eu já vou emendar a próxima pergunta, que é: muita gente eu vejo que recupera o peso perdido, não é nem quando emagreceu, é quando ela chega num ponto que ela não está conseguindo emagrecer mais, o tal do platô. Então, perdi 15 quilos, não estou mais conseguindo emagrecer. A pessoa se frustra, bom, a dieta não está funcionando, vou parar de fazer e engorda de novo. O que você costuma dizer para o seu paciente que está no platô? Cara, primeira coisa que eu acho muito importante que a galera entenda é que a gente gostaria que o emagrecimento fosse assim, ó. E o emagrecimento, ele é assim, ó. É subidas e descidas. A gente passa por períodos de adaptação do nosso organismo, aí a gente atinge um novo set point de peso, aí a gente continua fazendo esforços para modificar a dieta, e aí a gente atinge um outro set point. E é normal a gente ter períodos onde a gente emagrece menos, onde a gente emagrece mais, né? E também, à medida que a gente vai se aproximando do nosso peso de equilíbrio, a gente precisa empregar mais esforço para uma perda de peso menor. Então, quando eu saio lá de 115 quilos, para mim chegar até os 100, talvez o esforço seja igual do que quando eu tiver em 95 para chegar até os 90. Né? Então a gente não pode esperar que o emagrecimento seja um processo linear. Por quê? Porque nós somos um organismo vivo, né? Um organismo cheio de mecanismos de adaptação. Então o nosso comportamento ele não é o comportamento de uma máquina, ele é muito mais complexo, ele envolve uma série de adaptações. Então a gente precisa relaxar com essa questão do peso. E eu costumo dizer para os meus pacientes, se tu focar na saúde, o peso vai derreter. O peso vai embora. Se tu focar no peso, o risco é muito grande de que tu te frustre e acabe abandonando o tratamento. Então o foco sempre tem que ter na saúde. Mas ok, dito isso, causas de platô. Então, o que caracteriza o platô? Né? O paciente ficar um intervalo de 2 meses sem uma perda significativa. Né? Então, no meu entendimento, no meu desenho ali, eu sempre espero que o paciente que tem excesso de peso realmente, que está com IMC acima de 30, perca pelo menos meio quilo por semana. Quando baixou um pouco disso, eu já começo a me preocupar. E aí, se eu fosse listar qual é a causa mais frequente de perda de peso, a primeira delas, não é porque eu estou na live aqui contigo, é a diluição proteica. Tá? Então o paciente começa... ele está há algum tempo nessa estratégia alimentar, então ele descobre um Instagram legal de receitinhas, aí ele começa a fazer receitinha, dilui a proteína. Ele dá aquela enjoada de ovo, aí ele troca o ovo por uma receitinha de bolinho no café da manhã, diminui a proteína. Né? Alguém falou para ele que ele vai morrer comendo tanta carne, aí ele diminui também a carne, e aí ele dilui, proteína e energia ruim, ele começa a parar de perder peso. Então, essa é disparada a causa mais frequente, disparada. Mas tem outras. As receitinhas em excesso, né? Se familiarizar com a estratégia, aprender a ler rótulos, e aí tu começa a descobrir que tem aquele ketchup que é low carb, tem aquele bolinho que é low carb, tem aquele doce de leite que é low carb, tem não sei o quê, e aí tu começa a comer esse monte de coisa, e as coisas que são low carb, muitas vezes são high fat, elas têm um alto teor de gordura, um alto teor de energia, né? E se tu for comer muita gordura, teu corpo vai dizer, beleza, então eu não vou precisar usar do estoque, eu vou usar aqui no intestino que é mais fácil, né? Então, ser high fat demais, né? Eu costumo brincar com os pacientes. Nesse momento, tu não precisa ser high fat. Tu não precisa que a tua alimentação seja high fat, porque tu é high fat. Então, vamos queimar essa gordura primeiro. Ok, essa é uma causa super frequente. Exceções excessivas é a terceira, né? Então, começa lá a ir numa festinha, começa a abrir uma exceção no domingo, volta a comer o arroz e a maionese, tarará, tarará, começa a empilhar exceções, estola de novo a perda de peso, começa a ter um resultado ruim, né? Então, 3 causas de platô. Quando eu uso a estratégia low carb, uma outra causa de platô
muito comum, e por isso vale a pena sempre explicar a relação proteína e energia para os pacientes, porque essa explicação evita muito esse erro, esse quarto erro, é readicionar carboidrato sem reduzir a gordura. Então o cara lá aprendeu a comer uma low carb high fat tradicional. Então ele está lá comendo manteiga, né, usando banha para fazer as coisas, comendo cortes gordurosos de carne, mas daí ele começa a colocar uma batatinha de novo, uma colherinha de arroz, né? E aí, cara, isso é um somatório. Isso não está sendo substituído por nada. Aí, obviamente, a perda de peso vai dar uma parada também. Então, se eu fosse listar as 4 principais, são essas, né? Normalmente são contornáveis, não é motivo para desespero, né, Felipe? Ah, não, com certeza. E até achei legal que você falou, bom, o platô para mim é 2 meses sem a pessoa conseguir mudar o peso ali. Porque é comum para mim, eu recebi direct, bom, Felipe, eu entrei num platô, não sei mais o que fazer. Aí eu sempre pergunto, quanto tempo? Às vezes fala, uma semana. Aí eu falo, isso não é platô nenhum. Tem muitos casos de platô que eu falo, continua fazendo o que você está fazendo. E aí, uma semana depois, 2, nossa, emagreci, assim, como se fosse uma coisa muito inesperada, assim, né? A maior parte dos casos, pelo menos daqui da internet que eu vejo, continua fazendo o que você está fazendo, que provavelmente você vai progredir mais. É que a pessoa veio perdendo muito rápido, e aí depois demora um pouquinho mais, né? Outro ponto importante até dessa questão mais alimentar que você falou, que eu também vejo em alguns casos, é bebida alcoólica. Por exemplo, às vezes na low carb a pessoa pensa que vinho é ótimo para a saúde, não sei o quê. E tem gente que às vezes toma vinho todo dia, ou uma quantidade de vinho grande, uma garrafa no final de semana, mas ele é low carb, coisa assim. E o álcool também é energia, né? Pouca gente sabe que o álcool é um macronutriente também. Eu falo que a pior fonte de energia é o álcool, porque ela é tóxica até para o nosso organismo, literalmente. E o álcool, a gente sabe por alguns estudos que é o que mais aumenta o nosso apetite, né? Teve um estudo que eu vi que eles deram uma refeição antes do almoço, para ver qual que seria o efeito dele no seu almoço. E o que eles viram? Quando a pessoa consumia álcool, ela comia mais no almoço. Quando ela consumia carboidrato ou gordura, ela consumia a mesma coisa no almoço. Ou seja, você come esse lanche, mas continua comendo a mesma coisa. Você só adicionou mais energia no seu dia. Agora, quando a pessoa fez o lanche com proteína antes do almoço, ela acabou comendo menos no almoço, né? E é tudo coisa inconsciente, né? E quando a gente vai ver, as pessoas estão cheias desses lanchinhos e tal, ou minha exceção é só um vinho com queijo, e a pessoa começa a comer muito queijo com muito vinho e não percebe isso. E outro ponto, pode falar. Só vou fazer um parênteses nisso que tu está dizendo, porque tem uma tendência agora, né, muito forte das cervejas low carb, né? E aí eu fico pensando, nossa senhora, né, cara, que adianta? Baixou ali de 7 para 4 gramas de carboidrato por garrafa, mas tem 5% de álcool, né, cara? O álcool, como tu disse, ele é uma caloria, e ele é uma caloria que a gente não ingere por fome. A gente não está motivado pela nossa saciedade quando a gente ingere essa caloria. E para que o pessoal que está ouvindo aqui entenda a gravidade da situação, a gente se preocupa tanto com o carboidrato. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7, quase o dobro, né? Então, o álcool é energia que a gente consome não motivado por fome. Isso é um grande problema quando a gente está tentando melhorar a relação proteína-energia, porque isso é pura energia, não existe proteína na cerveja. E isso tem um agravante, que é o que tu falou. Quando a gente ingere álcool, o nosso organismo se sente intoxicado. Ele libera sinais hormonais de emergência. E a prioridade do fígado se torna neutralizar o álcool, metabolizar o álcool para que ele não consiga danificar nenhum tecido, né? O barato que a gente sente é uma forma de danificar o nosso cérebro. Então, o corpo se foca tanto no álcool que o fígado deixa de fazer uma coisa que ele faz constantemente, que é liberar glicose na circulação. Então é muito comum quando uma pessoa se intoxica por álcool, ela fazer uma hipoglicemia, porque o fígado está tão concentrado em metabolizar o álcool que ele para de liberar a glicose na circulação. E isso é muito grave. E aí qual é o reflexo do nosso corpo ao a gente fazer uma hipoglicemia?
é dar uma loucura por comer um doce, um farináceo. Então, aquele xizão na madrugada, aquele hamburgão que a gente come na madrugada depois da balada, ele é motivado por isso que ele parece tão delicioso, né? E isso é uma forma da gente tentar se livrar dessa intoxicação do álcool. Então, para quem está querendo emagrecer, isso é terrível, terrível. Ah, não, com certeza. Até quando o pessoal me pergunta de cerveja low carb ou coisa assim, eu falo, olha, eu acho que a melhor seria a sem álcool. Eu ainda acho ela melhor do que a cerveja low carb, a cerveja sem álcool e tal. E por mais que eu sempre fale, não, tudo você pode encaixar e tal, se tem uma coisa que eu vou mais pro lado que vale muito a pena você tirar é o álcool, assim, né? Porque, como você falou, ele realmente intoxifica o organismo, literalmente, né? Porque às vezes, o açúcar é um veneno e tal. É uma figura de linguagem. Claro, você é um diabético, mas assim, o álcool não, é literal mesmo, né? O nosso organismo, tanto que às vezes você vomita porque é o corpo colocando para fora, que não tá dando para trabalhar com aquilo. Então, vale a pena ter muita atenção com isso. Fora os problemas, a pessoa toma muito álcool e tem alguma consequência grave ali na hora por causa disso, enfim, muita coisa aí, né? Mas para fechar a questão do platô, quanto mais a pessoa está perto do peso ideal dela ou do corpo ideal dela, menos a balança importa, né? Às vezes aquela, eu tenho 60, eu quero chegar no 57. Eu já falo, será que é isso? Você não quer só melhorar seu corpo? Ou pior ainda, a maior loucura, a pessoa já está com o corpo ideal para ela, mas ela quer chegar no 57. Não tem muito propósito nisso. Quanto menos peso você tem, mais você tem que se preocupar com a composição corporal, né? Às vezes, se você chegar no corpo que você quer, você vai ter que ganhar 2 quilos de músculo, não é perder, né? E às vezes a pessoa fica, mas eu já cheguei no meu sonho a 60 quilos, meu corpo não está do jeito que eu quero, então tem que emagrecer mais? Não, você tem que ganhar um pouco de massa magra. E o lado bom de você fazer uma dieta rica em proteína é que você já está se preocupando com isso, né? Já está se preocupando em manter massa magra. E a pessoa sedentária, que sempre se alimentou mal, se ela começa a comer mais proteína e faz qualquer coisa de atividade física, ela já ganha um pouco de massa magra. Eu vejo isso muito, assim. É fácil para essa galera ganhar um pouco de massa magra e dá muita diferença no corpo. Eu vejo gente falando, eu perdi só 2, 3 quilos, mas meu corpo está tão diferente, parece que eu estou melhor de quando eu perdi 6, 7. É por causa da composição corporal. E o pessoal não tem muita essa consciência, só balança, balança, balança. Eu tenho até um destaque aqui que eu falei, gente, hoje eu vou me pesar a cada 2, 3 horas. E meu peso mudava toda hora. Tomei água, subi 3 quilos, fiquei mais tempo na cadeira, desceu 2 quilos. Uma coisa assim, né? E isso da balança eu acho muito importante conscientizar. O Dr. Rodrigo entrou aqui na live, dá um oi para ele. E vamos ver qual que era a última pergunta aqui. A gente já está chegando no final. Eu queria que você ficasse à vontade aqui para deixar seu recado final para quem está aqui, o que você quer falar para todo mundo. Fique à vontade. Bom, uma coisa muito importante que precisa ser dita com relação a essa questão de platô, perda de peso, é uma coisa que o próprio Dr. Rodrigo Bomenique, nos honra muito com a presença dele aqui, costuma falar, que é a gente sempre vai ficar mais saudável à medida que vai perdendo o excesso de peso. Isso começa no primeiro quilo perdido, né? E claro, a gente vai tentar manter um emagrecimento, mas a gente não precisa necessariamente chegar ao peso predito para a nossa altura, porque nós temos diferentes predisposições, composições corporais, biotipos, né? Então a gente vai provavelmente chegar num peso de equilíbrio no qual, se a gente colocar 10 pessoas uma do lado da outra, esse peso de equilíbrio vai ser diferente para essas 10 pessoas. Então, o nosso foco não pode ser a balança, mas sim a melhora constante da nossa composição corporal. A outra questão muito importante é que, à medida que a gente desenvolve um estilo de vida saudável, a gente incorpora comportamentos. Um desses comportamentos tende a ser a atividade física. E à medida que a gente melhora na atividade física, a gente tende a ganhar massa muscular, né? Então, o início do emagrecimento, ele é um estado de depleção, a gente perde reserva de glicogênio, então a gente perde peso muscular, a gente perde excesso de líquido pela redução da insulina, a gente perde gordura também. Lá no meio, para o final do emagrecimento,
a gente está perdendo só gordura. E se a gente estiver desenvolvendo um estilo de vida bem saudável, a gente vai estar até ganhando um pouquinho de musculatura. Então é óbvio que o número da balança vai baixar mais. Mas mesmo que o número da balança esteja baixando mais, isso significa que a gente está ganhando muita saúde, né? Então, o nosso objetivo sempre tem que ser construir saúde. A gente vai lá, adota uma estratégia de emagrecimento com a qual a gente se sente confortável, a qual é compatível com a nossa rotina. A gente procura um profissional da saúde se o nosso trajeto é muito grande, se a gente almeja uma perda de peso muito grande, a gente procura um profissional que possa nos acompanhar. Esse profissional vai ter suas ferramentas, né? Ele pode usar todas elas ou ele pode usar uma só. E ele vai nos conduzir em busca da nossa saúde. E à medida que a gente fica mais saudável, a tendência sempre é que o peso baixe, tá? Essa seria a minha mensagem. E aí, Felipe, eu vi que tu tem um desafio rolando aí. Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Vou contar. E uma frase que eu sempre uso é que se você melhorar a sua qualidade de alimentação, o emagrecimento vai ser consequência. Pelo menos eu vejo que para nós, assim, que fala de comida de verdade, que fala de comer proteína, não tem como desassociar. Se você tiver uma dieta com mais qualidade, você vai emagrecer. Mas se eu não pensar nas calorias, não. Mas se você melhorar a qualidade, as calorias também serão uma consequência dessa redução, né? Então, se a gente se alimentar melhor, o emagrecimento, ele vai vir. E eu acho isso muito importante. Das pessoas entenderem, porque às vezes a pessoa já está com aquela coisa, emagrecimento de novo. Pense em se nutrir, só isso, que aí você também vai conseguir emagrecer. Bom, eu estou fazendo um desafio gratuito, vai começar no dia 30 de janeiro, onde eu vou explicar em 4 aulas tudo sobre essa questão da relação proteína-energia. Então eu vou ensinar o que é, de onde veio, e o mais importante, como você pode aplicar, como fazer no dia a dia, como preparar as refeições. E nas outras aulas eu vou falar de outros temas importantes para o emagrecimento, questão da mentalidade, que é muito importante, questão de definir o corpo, né, que a gente falou um pouquinho disso, de ganhar massa magra, perder gordura. O ganho da massa magra também melhora a nossa saúde metabólica, né? Você já deve ter pegado algum paciente, às vezes pré-diabético, com resistência à insulina, que às vezes para aquele paciente o ganho de massa magra é até mais importante do que a perda da gordura. Então, quando a gente fala composição corporal, a gente já pensa, bom, é estética. Mas o Ted Neyman fala muito disso. Não tem como desassociar. Melhorou a composição corporal, vai melhorar a saúde. 99% dos casos é assim, né? Por quê? Porque para melhorar a composição corporal, você vai ter que se alimentar melhor. Então, essas coisas andam juntos. Então, quem ainda não se inscreveu, é só clicar lá no meu perfil, tá na minha bio, e você se inscreve no desafio. Quem se inscrever no desafio e responder uma pesquisa que a gente colocou ali, vai ganhar um livro com 5 receitas com boa relação proteína-energia. E quem se interessou aí por essa estratégia da relação proteína-energia, estão todos convidados a participar. Eu estou todo dia aqui no Instagram, o Dr. William acho que também está, e a gente sempre tira dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. E obrigado pela participação de todo mundo aqui. Quer dar alguma outra mensagem? Só quero te dizer que eu estou aguardando o link para comprar a minha cópia do livro. Tá. Eu também queria avisar que o livro da relação proteína-energia, né, o P-Diet, lá que o Ted Neyman fez, ano passado eu consegui os direitos para traduzir o livro aí dele. E a gente ainda está trabalhando, e esse ano acho que a gente vai conseguir publicar ele aqui, vai ser bem bacana. Parabéns, cara. Tá bom. Então é isso. Boa noite. Eu gostei muito de conversar com você. Eu até vi pelos seus vídeos que a gente tem um jeito parecido no sentido de falar um pouco mais calmo, sem essa gritaria das redes sociais e sem também essa coisa de tem que ser assim, isso aqui é veneno, isso aqui não pode, não sei o quê. E vamos tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir, tá bom? Então, boa noite para todo mundo. Valeu, cara. Valeu, obrigado pelo convite. Um grande abraço. Te espero no meu perfil daqui uns dias. Bacana. Só me chamar que eu vou. Beleza. Boa noite, pessoal.